aí, galerinha do oitavo, beleza? Cara, eu tô com muita saudade de vocês, mas por enquanto a gente segue aqui nas nossas web aulas e a gente vai falar hoje sobre congruência de triângulos. Bom, congruência não é uma palavra que é novidade para nenhum de nós já. Nós já sabemos que congruência determina que figuras possuem o quê? As mesmas medidas, certo? E quando a gente vai falando de triângulos, que é o nosso objetivo agora, a gente tem que entender que o triângulo ele vai possuir 6 elementos. Ele vai ter os 3 lados, que determinam sua forma, e ele também vai ter os 3 ângulos internos. Nós sabemos que ele também possui os ângulos externos, mas nós não vamos falar deles agora. A gente só vai se preocupar com os internos primeiro, beleza? E para a gente poder trabalhar isso aqui, tem uma característica muito interessante dentro dos triângulos. Quando eu estou analisando 2 ou mais triângulos, sempre que 3 desses elementos forem congruentes, todos os outros elementos vão ser congruentes também. Então, se eu estiver fazendo a comparação entre 2, 3 ou mais triângulos, e eu determinar que desses 6 elementos, 3 lados e 3 ângulos internos, desses 6, pelo menos 3 forem iguais, os outros serão iguais também. Eu não preciso nem me preocupar, nem analisar. E pensando nisso, a gente determina as congruências de triângulos e a gente vai ver 4 casos bem interessantes aqui, ó. O primeiro caso a gente chama de LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. E o que ele quer determinar para mim? Imagine que eu tenho 2 triângulos aqui, ó. Eu tenho esse triângulo ABC e eu tenho esse EFG. Percebe esse lado dele aqui, ó? Se ele tem esse lado, esse vértice, esse outro lado e o ângulo que está entre esses 2 lados aqui, ó. Se no triângulo que eu estiver comparando eles tiverem a mesma medida, lembra que quando nós estamos trabalhando com geometria, marcações iguais determinam tamanhos iguais, certo? Então esse lado e esse lado possuem a mesma medida. Esse lado e esse lado também possuem a mesma medida. E os ângulos que estão entre esses 2 lados que eu estou analisando, se eles tiverem também a mesma medida, eu vou encaixar esse cara no caso LAL, lado, ângulo, lado. Então eu já sei que todas as outras medidas desse triângulo também vão ser iguais. Então esses 2 caras aqui é o que eu chamo de triângulos congruentes. Por quê? Se 3 elementos dele determinou que são congruentes, todos os outros elementos vão ser congruentes também. Então esse lado e esse lado possuem a mesma medida, são congruentes. Esses 2 lados também. E o ângulo formado entre os 2 lados é congruente. Esse é o caso lado, ângulo, lado. Segundo caso, lado, lado, lado. Esse é o mais fácil de todos. Então, quando eu comparei esses 2 triângulos, eu percebi que esse lado é congruente a esse. Esse lado é congruente a esse. E esse lado é congruente a esse. Ou seja, os 3 lados desse triângulo são congruentes a esses outros 3 lados. Lembrando que esses 3 lados não tem que ser exatamente do mesmo tamanho. Não. Esses lados correspondentes é que possuem a mesma medida, tá? Então, se esses lados possuem a mesma medida, então eu vou dizer que esses triângulos são congruentes. Por qual caso? Lado, lado, lado. Então, cada um dos lados correspondentes aqui, ó, possuem o mesmo tamanho. Esse tem o mesmo tamanho desse, esse o mesmo tamanho desse, esse o mesmo tamanho desse, tranquilo? O terceiro caso é o ala, que a gente chama ala, que vai ser o quê? Ângulo, lado, ângulo. Como que vai ser essa congruência então? Analisando esses 2 triângulos aqui, ó, eu tenho esse lado e esse lado. Eu tenho esses 2 ângulos que estão adjacentes a ele. O que é adjacente? É próximo. Adjacente quer dizer próximo, perto. Então, quando eu pego esse lado aqui, ó, eu já sei que eu tenho tanto esse ângulo quanto esse ângulo formando ele. Se eu olhar para esse outro lado aqui, ó, eu também vou ter 2 ângulos. Eu tenho esse e vou ter esse de baixo, tá? Então, para qualquer lado de um triângulo que você pegar, você vai ter 2 ângulos adjacentes. Então, nesse meu exemplo, eu tenho esse e esse ângulo que está adjacente a esse lado aqui, ó. Quando eu comparei no ângulo de lá, eu percebi que ele tem a mesma característica. O lado possui a mesma medida e os ângulos também possuem a mesma medida. Os ângulos adjacentes a esse lado. Então, por essa característica, eu vou dizer que esses 2 triângulos são congruentes, porque eles possuem ângulo, lado e ângulos adjacentes, congruentes. Então, se esse ângulo, lado, ângulo adjacente também é a mesma característica do
outro triângulo que eu estou analisando, eu vou classificar ele como esse ala, ângulo, lado, ângulo. E eu não preciso nem saber as outras medidas. Se o exercício não me der, se eu não tiver as outras medidas, não tem problema. Por quê? Porque eu posso com certeza afirmar que eles são congruentes. Eu posso nem saber os outros tamanhos, nem desse ângulo, nem desses dois lados. Mas eu sei que esse lado vai ser congruente a esse lado congruente a esse, e esses dois ângulos também serão congruentes. Por quê? Porque eu já sei que três dos seus elementos já possuem o quê? A mesma medida. Então eles serão congruentes, beleza? E o nosso quarto caso vai ser o LAA, que é o lado, ângulo, ângulo oposto. Vamos entender isso aqui, ó. Então vamos lá, o lado. O lado que eu estou analisando é esse. Um dos ângulos adjacentes, lembra que tem esse e esse aqui. Então, um ângulo adjacente a ele e o ângulo oposto ao lado que eu estou analisando, se no outro triângulo eles tiverem a mesma medida, eles serão congruentes. Então, olha lá, eu tenho o ângulo, eu tenho o lado e o ângulo oposto ao lado que eu estou analisando. Então, quando eu falo de ângulo oposto, ele é oposto a quem? Oposto àquele que está lá do outro lado, na minha frente. Mas ele está do lado de lá. Então, quem que vai ser esse lado oposto aqui, ó? Ao ângulo. Então, o meu lado está aqui, então eu vou analisar o ângulo oposto a quem? Ao lado que eu estou analisando. Então, por esse lado, eu tenho um ângulo adjacente a ele. Pode ser esse ou pode ser esse aqui, tanto faz. Nesse caso, o exemplo pegou esse. Então, se esse lado e esse lado possuem a mesma medida, se o ângulo adjacente a ele, seja de cá ou de lá, possui a mesma medida, e o ângulo oposto ao lado que eu tenho também possui a mesma medida, eu vou dizer que esses triângulos são o quê? Congruentes, beleza? Entendemos isso aqui? Ficou claro? Ótimo. Então, olha só, tudo isso aqui está lá no material, que está no portal para vocês. Então, dá uma olhada com calma, lê tudo que eu coloquei lá para vocês, volta o vídeo, assiste uma, assiste duas, três, 200 vezes se for preciso. Tirem as suas dúvidas, se não conseguiu mesmo assim, anota para a gente poder entrar em contato e tentar tirar a sua dúvida o mais rápido possível. E claro, não esqueça as tarefas de casa que eu deixei lá para vocês. Sei que vocês estavam loucos de vontade para fazer essa atividade de casa. Então, galerinha, se liga, não perde o prazo, não perde o tempo, não. Lembra das dicas que a gente está dando para vocês de como estudar, beleza? E dá uma olhadinha nesse material, esse conteúdo aqui é bem tranquilo, bem facinho, algumas definições. E a partir daqui a gente vai fazer um monte de cálculo em cima dessas análises aqui, beleza? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus, estou morrendo de saudade e a gente se vê na próxima aula. Valeu!